Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, e o STF, TSE e outras instâncias do judiciário estão indo com tudo contra o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo em geral. Nós vimos ataques aí na semana passada ao ministro Abraham Weintraub, ministro já depois, inclusive, para a Polícia, depois a Polícia Federal, saiu nos braços do povo, mas não para por aí. Hoje é retomada, né, a cassação, a votação da cassação da chapa Hamilton Mourão, Bolsonaro Hamilton Mourão, que tinha sido engavetada lá no ano passado, final do ano passado, porque o ministro Edson Fachin pediu vistas, né? Ele tinha muitas dificuldades para poder julgar esse processo ridículo, e ele pediu vistas, e o Barroso, antes de deixar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ele resolveu pautar novamente isso aí para decidir essa questão da chapa Bolsonaro-Mourão. Só que essa não é a única ação contra o presidente Bolsonaro, tanto no TSE e também, né, não é, as acusações contra o presidente não ficam apenas na esfera eleitoral, o que por si só dificilmente dá em alguma coisa aqui no Brasil. Vamos lembrar que a chapa Dilma Temer foi absolvida por Gilmar Mendes por excesso de provas. Vocês vão lembrar desse caso absurdo, mesmo tendo as provas lá do caso das papelaria, das gráficas, né, que faziam material de campanha da Dilma. Enfim, foi uma roubalheira escancarada. O Gilmar Mendes, por excesso de provas, decidiu manter a chapa de Dilma e Temer. Dilma já tinha sofrido impeachment naquela época, o Temer estava no poder. Então, já tivemos um caso terrível como esse. E essa denúncia que começa, né, retomada, o julgamento hoje, ela basicamente ela é ridícula. Mas como bem falou o Fernando Melo, lá do canal Comunicação e Política, ela tem muito mais um quê político do que jurídico, por si só. Porque vocês vão lembrar que tinha uma página no Facebook chamada Mulheres contra Bolsonaro. Na época, um grupo hacker invadiu essa página, uma grande invasão, né? Você pegar a senha de alguém no Facebook, isso aí, num ataque para um hacker de verdade, isso aí não é nada, né? É uma moleza se o cara não tiver duplo autenticador. E conseguiram tomar a conta da pessoa que era dona da página, mudaram a página para Mulheres com Bolsonaro. E parece que o Bolsonaro, daquele jeitão dele, republicou na época, valeu, obrigado aí por estarem comigo, né? Aquele jeito sempre bem-humorado do presidente. E hoje o PSOL e a rede entram com uma ação, na verdade já entraram há muito tempo, né? Mas esse aí é o mérito do que eles estão querendo analisar, é que simplesmente o fato do Bolsonaro ter compartilhado, né, esse print, eu não lembro se foi um print ou se ele compartilhou a página, isso comprovaria que esse ataque teria tido orquestração do presidente Jair Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o relator, né, já no ano passado, ele indeferiu, ele considerou que as provas eram insuficientes para poder, inclusive, beneficiar, né, o presidente, mesmo que fosse, né, o que é ridículo, o Bolsonaro mandar hackear uma página de Facebook, sendo que ele tinha trocentas páginas de Facebook, canal no YouTube e tudo mais, apoiando ele naquela época. Mas mesmo que esse absurdo fosse possível, né, o Og Fernandes, que era o relator da ação, ele considera que isso nem sequer impactaria no resultado da eleição a ponto de prejudicar, né, o candidato Fernando Haddad. Então, vocês veem o nível da politicagem aí dessa ação. O Barroso, vamos lembrar que ele, agora há pouco tempo, ele também fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O Barroso, inclusive, né, fez uma live com o Átila Yamarino, né, o profeta do fim do mundo, que disse que ia morrer 1 milhão de pessoas aqui no Brasil, né, o youtuber e biólogo Átila Yamarino, para ouvir o que o Átila tinha a dizer sobre o adiamento ou não das eleições. Então, esse aí é o Barroso, que é aquele também que fez live agora há pouco tempo também com a Camila Pitanga, aquela petista de carteirinha aí, e uma das grandes beneficiadas, né, da Lei Rouanet. Então, esse é o ministro Barroso. Então, ele estava saindo agora no dia 2, assumiu nada mais nada menos que Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e ele está tocando para frente aí essa ação, e não vai parar por aí, porque também teremos mais ações
todas muito vazias, sem substância, para poder realmente impactar, para poder caçar a chapa do presidente Jair Bolsonaro e do general Mourão. Outras são baseadas naquela denúncia da Folha de São Paulo, né, que já ficou comprovado também que não chegaram a lugar nenhum, não conseguiram comprovar nada, dos disparos do WhatsApp, uma ação movida, né, pela coligação do Fernando Haddad. Essas duas também estão aí para ser pautadas e julgadas no Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso é uma frente. Amanhã, no dia 10, né, teremos também o julgamento no plenário virtual, né? Virtual não, vai ter, né, a televisãozinha lá, TV Senado deve transmitir isso aí, mas o julgamento do plenário do Supremo do mérito daquele inquérito considerado ilegal, o inquérito das fake news, que serve para qualquer coisa, inclusive invadir a casa de apoiadores do presidente e levar seus equipamentos, né, no objetivo aí, que muitos indicam, né, ser uma tentativa de construir um sistema, né, fazer alguma espécie de conexão, de uma orquestração paga, inclusive com dinheiro público, para poder apoiar o presidente Jair Bolsonaro, inclusive na época da eleição, e esses dados poderiam ser compartilhados e utilizados também no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Vejam onde está querendo chegar essa coisa toda. Temos também a CPI das fake news, que também está construindo, aí, como já vimos ontem na live, né, aqui falando da Joyce Hasselman, como isso era construído, né, aqueles organogramas esquisitos lá, tentando ligar apoiadores do presidente, jornalistas independentes, a uma espécie de gabinete do ódio. Então, tudo isso está sendo utilizado contra o presidente, né? Temos aí várias ações também em primeira instância, tentando bloquear o programa de governo, e tudo isso, né, tem aí uma arquitetação notoriamente política. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, né, teve aí o ganho de causa, né, tudo bem que foi uma liminar, deferida pelo Alexandre de Moraes, né, vejam só que coincidência, que dá ganho de causa aí para o PSOL e a rede, se eu não me engano, se eu estiver falhando aqui, mas o PSOL com certeza, inclusive o Marcelo Freixo estava comemorando esse feito, né, de determinar, né, aquela liminar que determina que o governo divulgue os números sobre os mortos de vírus chinês em determinado horário, né? Se eu não me engano, o horário era 7h30, e o ministro da Saúde, inclusive, recuou e disse que vai divulgar às 18 horas, foi lá hoje na Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia fez questão de sentar ao lado do ministro, né, e confrontar o ministro interino da Saúde, perdão, e isso tudo, né, é uma chuva de ataques contra uma instituição. Se fala tanto em preservação de instituições no país, você vê processos sem substâncias, andando, seguindo, né, num assinte político contra o presidente Jair Bolsonaro. Nós vemos protestos, né, com o boneco do presidente pendurado da cabeça para baixo, e ninguém, né, faz um pronunciamento sobre isso. Né? Ninguém, que eu digo, dessas instituições que gostam de preservar esse legalismo, né, aqui no Brasil. Essas instituições fecham os olhos quando isso é contra o presidente. Você entra no Twitter do presidente, você vê lá um monte de ataques, um monte de memes, né, contra o presidente da República. Ué, vai proibir fazer meme? Não. Eu não estou dizendo para proibir os memes contra o presidente da República. Agora, por que, por exemplo, o jornalista Alan dos Santos, que teve acesso a parte dos autos aí do inquérito das fake news, ele observou que a única coisa que tem contra ele é o fato de ele ter ajudado a subir uma hashtag STF é uma vergonha. Então você não pode subir uma hashtag, mas o outro lado pode fazer um meme, esculachando, esculhambando com o presidente. Então, isso faz parte da liberdade de expressão. E ela não pode ser cerceada, né? Nem para um lado, nem para o outro. Então está faltando, né, o equilíbrio dos poderes. Inclusive o Dias Toffoli, eu coloquei na capa, porque hoje ele fez um pronunciamento, uma live aí, para a patota de esquerda, a galera do Judiciário pela Democracia, essas coisas bem esquisitas, com nomes bonitinhos. O Toffoli, ele disse que tem que ter uma... Qual foi a palavra que ele usou? Uma harmonia? Não, a harmonia que gosta muito é o Rodrigo Maia. É uma trégua, né? Tem que ter uma trégua entre os poderes nesse exato momento. Mas como o Dias Toffoli vai ter uma trégua se a todo momento, né, tem um ministro do Supremo Tribunal atacando o governo Bolsonaro, como essa decisão liminar do Alexandre de Moraes, que interfere diretamente numa decisão que cabe ao executivo. Eu não estou falando aqui de julgamento, de corrupção, não estou falando do judiciário fechar os olhos para o que o governo federal está fazendo.
nem deve fazer isso, né? Senão acontece o que aconteceu na época do governo Dilma, né? Que tinha muita gente do judiciário que estava de olhos fechados, e foi necessária uma ação política, mesmo assim salva por um dos membros do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, que presidiu naquela sessão lá do impeachment da Dilma, e acabou fatiando, né, aquele impeachment. Então, no final, o judiciário ainda deu um jeitinho de estragar um pouquinho mais, né, o processo político que aconteceu naquela época. Então, o Lula roubou tanto tempo aí porque ninguém se interessou em investigar, né? Não tinha essa mesma gana. Então, é necessário que realmente haja uma trégua entre os poderes e uma harmonia, mas aí, meus amigos, todos têm que agir dentro da legalidade, da honestidade e da transparência. E está faltando isso a alguns poderes. Meus amigos, aqui foi Alan Frutuoso para o canal Chapado. Peço quem puder colaborar com o canal, tem a conta corrente aqui embaixo, o link do Apoia-se ou o PicPay, a forma como você achar melhor de poder colaborar aqui com o trabalho do canal, será muito bem-vinda. E também tem a livraria do canal Vista Pátria, que além de você ajudar o canal, você também ajuda o seu conhecimento, com milhares de livros lá disponíveis para pronta entrega. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Vamos ficar de olho o que vai sair desse julgamento. Provavelmente do TSE não vai dar em nada, mas amanhã, principalmente esse do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Vamos observar e acompanhar e trazer novidades para vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.